Salve, salve galerinha do segundo, beleza? Então, vamos dar continuidade às aulas da última parte que eu passei para vocês, que eu permiti vocês entregarem a atividade até essa sexta-feira, né? E nós vamos começar falando agora de equilíbrio térmico. Eu já expliquei o que é equilíbrio térmico para vocês, né? Mas agora nós vamos entrar na parte de fórmulas, tá bom? Essa parte, todos esses vídeos aqui, toda essa explicação dessa parte de hoje eu consigo provavelmente colocar em um vídeo. Mas a parte de exercícios resolvidos vão ser 2 ou 3. Porque essa parte aqui, a teoria dela, parece que é algo muito simples, muito fácil aqui de entender. Vocês provavelmente vão pegar muito rápido essa parte teórica. Mas a parte prática de exercício, a hora de resolver isso daqui, tem muitos pormenores e muito detalhezinho que deixa a coisa mais complexa, mais trabalhosa, tá? Então, provavelmente os exercícios resolvidos vão ser maiores, então eu estimo que vai dar 2 ou 3 vídeos, mas esse daqui eu consigo resumir porque o assunto não é tão grande na parte teórica. Mas só voltando, para existir equilíbrio térmico, eu preciso ter troca de calor antes do equilíbrio ser atingido. Para que eu tenha troca de calor, eu preciso ter 2 ou mais corpos com temperaturas diferentes, que é essa temperatura diferente que vai fazer a troca de calor acontecer. Um ou mais corpos mais quentes, um ou mais corpos mais frios. Lembrando da aspas, porque essa definição de quente e frio não depende só da temperatura, depende de sensação térmica, de uma série de coisas. Mas nós vamos entender aqui com essas aspas que o mais quente é o de maior temperatura e o mais frio é o de menor temperatura. Basicamente, então, tem essa troca de calor, o mais quente dá energia para o mais frio, sempre do mais quente para o mais frio, sempre calor que entra e calor que sai, nunca frio entra, frio sai, é sempre o calor. Então, o mais quente passa a temperatura para o mais frio, a temperatura do mais quente baixa, a temperatura do mais frio aumenta, até que essas duas temperaturas se igualem. Quando essas duas temperaturas se igualarem, o equilíbrio térmico foi atingido, tá? Ou seja, uma ou mais substâncias perdem energia, e toda essa energia que uma ou mais substâncias perderam, nós vamos ter uma ou mais substâncias que vão ganhar. Então, substâncias perdem energia, substâncias ganham energia. Por isso nós falamos isso daqui, ó, essa formulinha, que a troca de calor, né, o somatório dos calores que existe no sistema, que entrou no equilíbrio térmico, que atingiu o equilíbrio térmico, é igual a zero. Por quê? Porque uma substância está perdendo calor, então está com calor negativo, o calor está saindo, e outra substância está ganhando calor, então tem calor positivo, o calor está entrando. Tudo que a quantidade que essa perdeu, essa ganhou. Então, quando eu somo positivo mais negativo, o mesmo valor numérico, o mesmo módulo, zero. Tá? Então, o somatório dos calores é igual a zero. O que significa? Que Q1 mais Q2 mais Q3 mais quantos Qs tiver, se eu tiver 1000 Qs, vai, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, Q8, Q9, até o Q1000, quando você somar tudo vai dar zero. Tá? Geralmente, nos exercícios vai ter 2, 3, 4, eu acho que o máximo que eu fiz de exercício assim de vestibular foi 5. Então, mas a quantidade de calores que vocês tiverem, na hora de somar, vai ser igual a zero. Notem que tem uma grande diferença do que a gente viu semana passada. Semana passada era uma substância só, recebendo calor de diferentes formas. Aumentava a temperatura, mudava de estado físico, aumentava a temperatura, mas era uma única substância. Agora eu tenho várias substâncias envolvidas. E uma palavrinha-chave, que é uma frasezinha chave, né? Um grupo de palavras-chave, que vai nos indicar que é isso aqui que nós vamos usar, que é equilíbrio térmico sendo atingido. Se estiver falando alguma coisa no enunciado de equilíbrio térmico, é isso que nós vamos usar. Se não estiver falando de equilíbrio térmico, são as situações que nós vimos na videoaula passada, tá bom? Então é isso que nós vamos fazer, e aí analisar a situação igual era feito, se era calor sensível, se é calor latente, se eu vou usar Q igual a MC vezes delta θ, se eu vou usar Q igual a M vezes L, isso não muda, toda essa situação se mantém, só que agora eu somo tudo igual a zero, em vez de eu somar simplesmente os calores e ver qual o resultado que dá. Tá? Essa é a diferença do equilíbrio térmico para o restante. Parece simples. Eu somo tudo e dá zero. Mas vocês vão ver nos exercícios resolvidos que a interpretação do exercício é mais complexa, tá bom? Mas aí a gente deixa isso para aquela parte lá.
Agora, nós vamos falar um pouco de transmissão de calor. Troca de calor, calor indo de um mais quente para o mais frio, nós já vimos isso, mas como isso acontece? Como o calor vai de um lugar para o outro, tá? Como o calor é transmitido, como se dá a transmissão de calor. Então isso daí se dá de 3 formas principais, tá? Condução, convecção e irradiação. Condução é só quando tem sólido envolvido. Não precisa só ter sólidos, mas tem que ter algum sólido ali, que é o sólido que vai conduzir o calor. O calor na condução, a energia nessa condução térmica, ela passa de átomo para átomo, de molécula para molécula. É um passando para o outro. Então tá um do lado do outro, esse passa para esse passa para esse passa para esse passa para esse. Opa, tem uma outra aqui. Esse daqui passou para esse, que passou para esse, que passou para esse, e assim por diante. É de um em um, tá? E aí a substância, você pegar uma barra de ferro, aquecer ela de um ponto, depois de um tempo ela está aquecida no outro. Se você está lá fazendo um miojo, aí, putz, meu crush está ligando, deixa eu atender aqui. Aí você começa a falar com o crush, deixou a colher de metal lá no meio do miojo, e na hora que você pega aquela colher só não está quente. Por quê? Porque o calor se conduziu por toda ela, tá bom? Então, condução tem que ter um sólido envolvido e ele passa de átomo para átomo, de molécula para molécula. A outra tipo de transmissão é a convecção. A convecção, ela primeiro precisa que exista uma condução ou que exista uma irradiação, tá? Uma dessas duas tem que acontecer primeiro. Então, vamos supor que está acontecendo numa panela. Pensando numa panela que está fervendo a água. Como aquela água recebe calor? Como o calor é transmitido para aquela água? A chama aquece o metal da panela por irradiação. A panela vai se aquecendo por condução. Essa condução passa também para a água que está em contato com a panela. Então, condução do sólido, panela, para a água líquido. A água que está em contato com a panela se aquece por condução e aumenta de volume. Como ela aumenta de volume, aliás, isso, ela aumenta o volume, então a sua densidade diminui. Como ela aumenta de volume, a sua densidade diminui, ele fica menos denso e sobe. Quando ele sobe, o líquido mais frio toma o lugar dele e passa pelo mesmo processo. Líquido aquecido sobe, líquido frio entra no lugar, líquido aquecido sobe, líquido frio entra no lugar. Quando isso começa a ser muito forte e a substância atinge o ponto de ebulição, começa a ter aquele borbulhamento, aquela agitação toda, tá? Então isso é convecção, é o fluido quente subindo e o fluido frio descendo, por conta do aumento de volume pelo aquecimento. Sempre que você aquece um líquido ou um gás, que isso que é um fluido, tá? Fluido é uma substância no estado líquido ou no estado gasoso. Quando você aquece esse fluido, ele aumenta sempre de volume, isso é certo, não tem exceção. Você aquecer um fluido, ele vai aumentar de volume. Quando ele aumentar de volume, a densidade dele vai abaixar. Quando a densidade dele abaixar, ele vai subir. Maior densidade em cima, menor densidade em cima, maior densidade embaixo. Ele sobe, o frio desce. É assim que ocorrem as convecções no verão. O ar quente sobe, levando várias impurezas, o ar frio desce. Chega no inverno, tem a inversão térmica, que não tem energia suficiente para aquecer o ar da superfície, então o ar fica ali parado. As impurezas, vírus, bactérias, etc., continuam ali concentrados com a gente, e aí a gente não consegue, não tem essa dispersão, então nós ficamos doentes com maior facilidade, tá? Esse é o problema do frio, a não movimentação do ar, tá bom? Então, convecção, o quente sobe e o frio desce, é isso que significa, é isso que acontece na geladeira também, por isso que o congelador é em cima, geralmente, para o ar frio descer, e a única exceção tem aquelas geladeiras que são invertidas, né? Mas ela tem um bombeamento que manda o ar frio para cima do congelador para a geladeira em cima, por isso que ela é um pouquinho mais cara, é mais uma questão ergonômica, tá? E por último, para fecharmos, irradiação, que é o aquecimento por ondas eletromagnéticas. É como o fogo aquece, é como o sol aquece. Uma onda eletromagnética entra em contato com algum corpo,
sólido, líquido ou gasoso, e essa radiação faz com que as moléculas, os átomos, se agitem mais, aumentando a temperatura. O principal responsável por isso é a radiação, né, eletromagnética infravermelha. Então, o aquecimento do Sol é por radiação, o aquecimento do fogo é por radiação. E isso é importante que a irradiação, ela é a única que não precisa de um meio para se propagar. Tá? Condução precisa de um sólido presente. Convecção só ocorre se tiver líquido e gás. E a irradiação ocorre de qualquer forma. Tendo ou não meio, ela se propaga. Por isso que o calor do Sol chega para a gente através do vácuo. Tá? Então, sempre através de ondas eletromagnéticas. Tá bom? Então é isso. Vocês têm aí uma atividade para resolver. Tá? O e-mail aqui está correto agora, não tem aquele bendito acento. Tá bom? Fiz questão de analisar, ver certinho, confirmar, conferir várias vezes. Então, façam as atividades. São 5 exercícios, tá? 3 de conta e 2 teóricos. Terminou de fazer a atividade, tira a foto, manda por esse e-mail. Assim que eu receber o e-mail, eu vou responder esse e-mail falando que eu recebi, tá bom? A data é para entregar no dia 8/5, sexta-feira, e eu vou responder todos os e-mails. Se eu não tiver respondido o seu e-mail, é porque eu não recebi o seu e-mail. Aí você entra em contato comigo por WhatsApp, etc., para eu saber a gente achar alguma forma de você me mandar isso daí, seja por pombo correio, sinal de fumaça, né, um gato ninja, aí vocês que sabem, tá bom? Então é isso. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, manda as atividades por e-mail e até as próximas atividades, as próximas videoaulas, beleza? Por hoje é só. Beijos, abraços, apertos de mão. Tchau!